O presente trabalho é destinado ao estudo de campo acerca de subculturas. Para tanto, foi escolhida a Consultoria Júnior Pública, uma das entidades da Fundação Getúlio Vargas. Para se entender a subcultura, primeiramente precisamos entender sobre o que a cultura significa. A cultura pode ser entendida como um conjunto de padrões que regem o comportamento da sociedade, que inclui, dentre outros fatores, normas, crenças e valores. Nesse ponto, a subcultura se insere sobre o aspecto de apresentar comportamentos diferentes em relação a uma cultura mais ampla, da qual fazem parte. Em outras palavras, trata-se de um segmento da sociedade que tem características ímpares em relação ao padrão mais comum, mas que ao mesmo tempo não o desclassifica como pertencente à cultura geral. As razões para o surgimento e o desenvolvimento de subculturas podem ser diversas, tais como problemas ou privilégios que um determinado grupo de pessoas enfrenta ou possui, localização, semelhanças genéticas, compartilhamento de ideologias, dentre outros. Neste caso, identificamos que a subcultura surgiu a partir da fundação da empresa, na qual buscou agregar indivíduos com um perfil que a mesma necessitava. Sendo assim, com o passar do tempo, uma subcultura foi formada a partir da semelhança de certas características dos indivíduos. A entidade Júnior Pública é uma associação sem fins lucrativos, formada por alunos de graduação de Administração de Empresas, Administração Pública, Economia e Direito da Fundação Getúlio Vargas, cuja missão é prestar consultoria para a área pública e para o terceiro setor, no intuito de contribuir para o desenvolvimento dos membros e da sociedade. A Consultoria Júnior Pública teve sua criação no turbulento ano de 1994. Em meio à morte do maior líder brasileiro, o piloto Ayrton Senna, um pródigo aluno chamado Edson Sadal surge com a inovadora e destemida ideia no ambiente geveniano, a criação de uma entidade focada na prestação de serviços de consultoria para o setor público e o terceiro setor. Com a evolução da entidade, os alicerces e objetivos que sustentavam a organização foram se adaptando a uma nova realidade. Para tanto, esta passou a despertar em seus membros um sentimento maior, um sentimento de responsabilidade sobre todos, como é mais conhecido hoje por sustentabilidade socioambiental. Mas, ainda não satisfeita, a empresa passou a expandir o já descrito sentimento para toda a sociedade. No caso, o fundador Edson Sadal se caracteriza como um herói nato, pois seu perfil e ideologia se mostram presentes e influentes quando se analisa a organização como um todo. Para esta chama nunca se apagar, o indivíduo em questão possui papel de conselheiro e também sempre está presente nas boas-vindas dos novos membros. Como toda organização burocrática, a estrutura hierárquica encontrada na Consultoria Júnior Pública é baseada na autoridade, regras e regulamentos escritos. Portanto, cada membro da entidade ocupa uma posição na hierarquia organizacional, tem responsabilidades e deveres específicos. Além de tudo, na mesma, a autoridade repousa no cargo, e não no indivíduo que o ocupa. Por isso, a hierarquia estabelecida dentro da faculdade não interfere na hierarquia estabelecida dentro da Consultoria Júnior Pública. Para uma rápida análise, podemos separar os membros da entidade em duas seções distintas, denominadas de áreas de suporte e áreas de projeto. Nas áreas de suporte, os novos membros da empresa, denominados trainees, são subordinados aos coordenadores de área, e estes, por sua vez, subordinados ao respectivo diretor. Após passarem pelo período de trainee, os novos membros são direcionados às áreas de projeto, aonde assumem como consultores. Já nestas áreas, estão subordinados ao consultor sênior, que respectivamente está subordinado ao diretor de projeto. Há, na Júnior Pública, a coexistência entre profissionalismo e união. Seus membros lidam com a questão profissional sem deixar de lado a harmonia da convivência no ambiente empresarial e fora dele. Há, entre os participantes da entidade Júnior Pública, a identificação de que o trabalho deve atribuir sensações prazerosas ao efetuá-lo. E isso, claro, não se esquecendo do profissionalismo que deve haver em uma instituição respeitada no mercado. A união como uma equipe persiste, presente e ativa na entidade.
Bom, em 2009 a Júnior Pública passou por uma alteração do logo, que na verdade foi uma atualização, que a essência do logo continuou a mesma. Aqui está o logo, são as duas cores verde e amarelo para indicar o nacionalismo, a área core da empresa, que é a área pública, e também pelo terceiro setor ter essa ideia de cumprir as lacunas que não são, suprir as lacunas que não são supridas pela área pública. As peças são duas, exatamente por isso que eu comentei anteriormente, são as duas áreas core da empresa, o GIP e o GIS, que é o Grupo de Interação de Projetos para a Área Pública e Grupo de Interação de Projetos para o terceiro setor. O Pública, assim, falando mais sistematicamente sobre o porquê do logo, o Pública ele está em negrito, tem uma cor mais forte e está mais próximo dos quebra-cabeças também e do FGV, porque nossa intenção é que seja direcionado porque a gente faz. O olho da pessoa, quando a pessoa olha para o logo, é direcionado para o Pública e não para o Júnior, para não qualificar-nos como um trabalho júnior e demonstrar o quão profissional, quão idealista a gente espera que o nosso trabalho seja. O perfil procurado pela consultoria Júnior Pública está em constante mudança. O mesmo adapta-se de acordo com as necessidades demandadas pela própria organização. Porém, alguns critérios básicos são observados e procurados nos candidatos durante o processo seletivo. Algumas características básicas encontradas em seus membros são proatividade, respeito, capacidade de liderança, bom senso, ética e criatividade. Bom, a consultoria Júnior Pública para mim é uma oportunidade, desde no primeiro semestre que eu entrei, uma oportunidade de aprendizado, tanto do que a gente lida aqui, como o primeiro e terceiro setor, que são clientes que têm como a gente fazer a diferença e propor melhorias para vários departamentos do Estado e do governo, e também é uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis, que eu fortaleci muito a amizade e ao mesmo tempo criei uma família dentro da faculdade, que eu acho que é importante. Essa parte profissional, que a gente consegue trabalhar e consegue conhecer várias ferramentas que a gente for utilizar para o mercado de trabalho e também conhecer pessoas que a gente vai carregar para a vida inteira. Bom, a Júnior para mim é um ambiente que me estimula bastante, me estimula a desenvolver as minhas habilidades como profissional, como pessoa mesmo, um relacionamento com as pessoas aqui dentro, que são pessoas maravilhosas. Me ajuda a ter uma visão muito melhor do que como realmente funciona o país que eu moro, o Brasil, através da consultoria para o primeiro setor e para a área pública. Sem falar que é um ambiente maravilhoso de se conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, de todos os lugares diferentes, com pensamentos que se completam. E é um ambiente que me dá muito prazer de vir para cá. Eu realmente não consigo me ver na GV sem fazer parte da Júnior. E acho que eu acabei emendando as duas coisas, né? Emendei uma da outra. Quer fazer parte? É. Bom, para começar, o que a Júnior é para mim? Aqui é o lugar onde que eu posso pôr na prática o que eu aprendo em sala de aula. Mas, com o passar do tempo, quando eu tô aqui, eu descobri que é muito mais que isso. É aqui que se encontrei com pessoas muito legais, fiz vários amigos e um lugar que, fora da sala de aula, das aulas, eu posso chegar aqui, confraternizar, conversar tranquilamente com as pessoas, matar a aula, passar meu tempo livre, enfim, é muito mais que um trabalho, uma obrigação, aqui é onde que eu me sinto bem. Bom, a Júnior Pública pra mim, ela é tudo. Acho que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi prestar uma entidade. Aqui eu conheci as melhores pessoas, os melhores amigos, aqui tem as pessoas que eu mais tenho afinidade. Isso facilita muito a hora de trabalhar, isso facilita muito o aprendizado. Eu amadureci muito depois que eu entrei. E a Júnior Pública pra mim, hoje, ela é imprescindível na minha rotina, no meu dia a dia, principalmente aqui na GV. Bom, dentro do que a Júnior representa, um trabalho que a gente desenvolve, acho que o maior sentimento que eu tenho fazendo parte da Júnior Pública é o de satisfação e realização. Primeiro porque eu consigo fazer a diferença por meio do meu trabalho, ou seja, em projetos de consultoria, ou mesmo sendo parte da diretoria e tomar decisão que esteja voltado para alguma parte do trabalho de melhoria para a sociedade, e ao mesmo tempo de realização por poder conseguir alcançar níveis que talvez eu só alcançasse quando estivesse com maior idade. Uma entidade como a consultoria Júnior Pública, ao mesmo tempo para mim também, é algo que você consiga antecipar conhecimento e também consiga fortalecer amizades, que é bem importante para o seu mercado de trabalho também, ter um networking. Então, ao mesmo tempo, o sentimento que eu tenho é de satisfação e realização.
Bom, fazer parte da Júnior é uma coisa essencial agora na minha vida. Eu realmente não me imagino acordando às 7 horas da manhã, batendo do Real Parque até aqui na Paulista, para ver aula de contabilidade, aula de finanças. Realmente a Júnior para mim é uma casa dentro da faculdade, onde eu tenho muitos amigos que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira. É um ambiente realmente muito de família, de pessoas que querem se ajudar e gostam muito das outras. Então é um recanto meu mesmo de felicidade, de gostar de estar junto das pessoas que aqui estão. Então a Júnior para mim é uma casa, é uma família, e eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa família, de ter conhecido todas as pessoas que aqui trabalham e que são meus amigos também. Bom, ao fazer parte da Júnior, além de tudo, assim, primeiramente eu me sinto realizado, porque eu queria muito fazer parte de uma entidade do GV, sabe, ter uma experiência dessa. Além do mais, me sinto preparado para enfrentar as exigências lá fora, do mercado e tudo mais. Por último, assim, vendo em contato com esse âmbito de terceiro setor e área pública, eu me sinto assim, bem no fundo, capaz de promover alguma mudança significativa no Brasil. Acho que é isso. Beijo, turma. Aí eu... Bom, para mim fazer parte da Júnior Pública é muito importante, principalmente porque eu me identifico muito com a entidade, com a missão da entidade, que é justamente desenvolver os membros da sociedade. Eu me sinto parte dessa mudança, eu me sinto parte da realização social que eles fazem aqui dentro. Eu vejo que eu posso fazer sim a mudança com cada atitude, com cada projeto que eu realizo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte com relação à sociedade, e é isso que me motiva, é isso que me faz cada vez mais ter vontade de trabalhar aqui, e é isso que me faz fazer parte da mudança que eu quero ver na sociedade. O chimpanzé foi o animal escolhido para assemelharmos à entidade Júnior Pública, uma vez que esse animal possui o costume de conviver em grupos, nos quais a amizade se torna fonte de ligação e companheirismo. Além do mais, tal criatura tem intuitivamente a vontade de sempre aprender e ensinar com seus companheiros. A proximidade com a afeição humana e os hábitos desempenhados em sociedade também nos remete à capacidade do animal de desenvolver em conjunto habilidades público-sociais que visam a melhoria do ambiente em que estão inseridos e o convívio desses em grupo.